Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. Exato, e é um prazer enorme estar aqui de novo. E olha, hoje temos pela frente uma jornada absolutamente fascinante. A mesa do estúdio está literalmente coberta de anotações. Muitos resumos estratégicos por aqui hoje. Nossa, sim. Mapeamentos profundos baseados em textos focados em visão geral e nas qualidades da transformação. O nosso grande foco hoje é descobrir o verdadeiro DNA da transformação dentro das organizações. Que é um tema que, convenhamos, tira o sono de muita gente grande no mercado. Totalmente, porque quando a palavra transformação surge no mundo corporativo, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser algo tipo a compra de um software caríssimo. Um software que ninguém sabe usar direito. Exato. Ou talvez uma mudança no layout do escritório, colocando uns puffs coloridos e chamando de inovação. O que é uma armadilha clássica. Mas a premissa central de tudo que vamos explorar agora desmonta essa visão simplista, né? Não se trata apenas de mudar de ferramenta. De jeito nenhum. Trata-se de uma mudança estrutural profunda. É pegar um estado atual consolidado e conduzi-lo de forma deliberada e cirúrgica para um estado futuro totalmente diferente. E essa distinção inicial é fundamental para a gente entender o tamanho do desafio. Sim, porque a transição de um estado para o outro é, na verdade, a própria essência da sobrevivência hoje em dia. A transformação não é um evento isolado. Não tem data de início e uma festa de encerramento na sexta-feira. Quem dera. É um processo orgânico e contínuo. Exige o forjar de novas habilidades, um aprimoramento constante de talentos. Uma adaptação ininterrupta para não ser engolido pelo caos corporativo moderno. Exatamente. Não existe um momento em que a organização simplesmente diz que a transformação acabou e agora todo mundo pode relaxar. E é exatamente por ser algo contínuo que precisamos de um mapa. A nossa grande missão nesta exploração é extrair o manual definitivo para impulsionar essas mudanças. Decodificando toda essa base teórica sem cair naquelas armadilhas de jargões corporativos vazios. Certo, vamos desempacotar isso. Por onde se começa a construir a base de uma transformação que realmente funcione na prática? O ponto de partida ideal, e que serve como a âncora de todo o conceito de mudança sustentável, é o modelo do banquinho de 3 pernas. O famoso banquinho. Ele mesmo. Para que qualquer iniciativa de transformação ganhe tração e se mantenha de pé, é absolutamente imperativo manter um equilíbrio milimétrico entre 3 elementos indissociáveis. Pessoas, processos e tecnologia. Isso. A analogia física é perfeita aqui. Se um banquinho tiver a perna da tecnologia construída com o material mais caro e robusto do mundo, mas a perna das pessoas for frágil, ou negligenciada, o resultado é óbvio. A estrutura inteira tomba. Todo o investimento cai por terra. Fazendo um recorte direto nessa primeira perna, a das pessoas, me parece haver uma virada comportamental exigida que vai muito além de um treinamento técnico. Muito além. Fiquei impressionada com a ênfase enorme nas fontes sobre a necessidade de desenvolver uma mentalidade responsável. Sim. Mas na realidade nua e crua dos escritórios, quando uma meta não é batida, a reação instintiva não costuma ser a de apontar o dedo. Procurar um culpado em outro departamento, né? Exato. Como essa mentalidade responsável atua contra isso? Atua exatamente combatendo essa reação instintiva. A mentalidade responsável é o antídoto direto para o que os textos chamam de mentalidade de vítima. Mentalidade de vítima? A postura de vítima é aquela paralisia crônica onde os indivíduos ficam presos nos velhos costumes, esperando passivamente que as coisas deem errado apenas para justificar que o sistema é falho. Ou que a gestão anterior não deixou recursos suficientes. A velha desculpa. Com certeza. A verdadeira transformação exige assumir a propriedade das coisas. O conceito de ownership é a proatividade levada ao extremo. E as organizações inovadoras exigem um novo oxigênio comportamental, não é? Uma abertura genuína para a aprendizagem contínua, o exercício diário do pensamento criativo e uma comunicação sem ruídos. Uma capacidade afiada de resolução de problemas, porque sem humanos dispostos a experimentar e errar, a transformação morre na sala de reuniões. Morre antes mesmo de começar. É deixar de ser um passageiro no banco de trás e assumir o volante da mudança. Mas aí, entramos num gargalo logístico. Como assim? Mesmo com a equipe mais proativa do mundo, se a engrenagem burocrática for rígida demais,
a energia dessa equipe vai ser drenada, o que nos leva diretamente para a segunda perna da estrutura. Os processos. Isso. O que é fascinante aqui é a constante tensão existente no design de processos eficientes. Há uma dança extremamente complexa, um verdadeiro cabo de guerra. Entre a autonomia e o alinhamento. Exatamente. Por um lado, a inovação exige autonomia. As equipes na linha de frente precisam de liberdade de manobra. Precisam ter o poder de tomar decisões táticas sem pedir permissão para 3 níveis hierárquicos diferentes. Precisam de espaço para testar hipóteses. No entanto, se houver uma injeção de autonomia pura, sem nenhum tipo de direcionamento, o resultado não é inovação. É anarquia. Total anarquia. O alinhamento entra como uma força invisível que garante que todos os barcos da frota estejam navegando exatamente na mesma direção. Mirando os grandes objetivos estratégicos. Mas como uma liderança garante que as pessoas usem essa autonomia de forma produtiva? Esse é o grande desafio. Porque dar liberdade também significa dar liberdade para cometer erros caros, sabe? Existe uma menção muito forte na nossa pesquisa à criação de culturas seguras. Sim. O que isso significa no dia a dia? É simplesmente não demitir quem erra? Vai muito além de simplesmente não punir. Uma cultura psicologicamente segura é um ambiente projetado para que o respeito e a inclusão sejam a regra, não a exceção. Um espaço onde qualquer indivíduo se sente encorajado a levantar a mão no meio de uma reunião. Apontar uma falha no projeto ou sugerir uma ideia que fuja completamente do padrão, sem o menor receio de sofrer retaliação ou ostracismo social. E no âmbito dos processos, essa segurança permite a destinação de tempo intencional por pensamento estratégico, né? Sem dúvida. Se os processos são caóticos e as pessoas passam 10 horas por dia apagando incêndios operacionais, não sobra oxigênio mental para planejar o estado futuro. Agora, há um ponto curioso nessa equação. Falamos profundamente sobre comportamento humano, segurança psicológica e processos. Onde entra a tecnologia nisso tudo? Essa é a grande ironia. Pois é. Parece que, paradoxalmente, no debate sobre transformação, a tecnologia acabou ficando com o papel de coadjuvante. E é exatamente essa posição correta dela. O que só contra-intuitivo numa era de inteligência artificial. A tecnologia é puramente um meio, um catalisador. Ela serve como um conjunto de ferramentas avançadas para otimizar processos bem desenhados. E empoderar as pessoas que já possuem a mentalidade correta. Isso. A tecnologia viabiliza a coleta maciça de dados para embasar decisões, acelera a comunicação e permite uma experimentação em escala. Mas ela amplifica o que já existe. Se os processos forem ruins e a cultura for tóxica, a tecnologia apenas fará com que a organização execute coisas erradas de maneira muito mais rápida. Resumiu perfeitamente. Essa visualização do banquinho de 3 pernas traz muita clareza. Contudo, há um fator externo brutal a se considerar. Por mais perfeita que seja essa estrutura interna, o chão onde ela está apoiada sofre tremores diários. O mundo lá fora não perdoa. O que nos introduz à segunda grande fase da nossa análise. O ambiente atual é definido por uma sigla que virou presença obrigatória nos conselhos de administração, o VUCA. E a premissa dos documentos é que não estamos apenas passando por uma fase turbulenta. Não, o ambiente VUCA veio para ficar. É a nova regra inescapável do jogo. Reconhecer que o cenário não vai se estabilizar magicamente é o primeiro e mais doloroso passo para qualquer corporação. Lutar contra essa instabilidade é desperdício de energia. O foco deve ser construir navios capazes de navegar nessas águas. Vamos desconstruir cada letra dessa sigla, começando pelo V de volatilidade. A volatilidade dita que as mudanças no ambiente ocorrem não apenas de forma inesperada, mas em uma velocidade vertiginosa. Uma nova tecnologia pode destruir um modelo de negócios inteiro em poucos meses. Qual é o antídoto? Estratégias de adaptação hiperrápidas. As estruturas precisam ser modulares, permitindo que a organização altere sua rota na mesma velocidade com que a anomalia se apresenta. Na sequência, temos o U de uncertainty, a incerteza. Trata-se daquela névoa espessa que cobre o futuro. A previsibilidade a longo prazo é quase nula. E a solução para não congelar no escuro absoluto. Fortalecer a musculatura analítica. O antídoto é a coleta sistemática e a análise rigorosa de dados. Tomar decisões baseadas em probabilidades informadas, mesmo quando faltam certezas.
A terceira letra é o C, de complexidade. Esse me parece ser o maior labirinto estrutural. Não são mais problemas de causa e efeito simples. São milhares de variáveis interconectadas operando globalmente. Uma oscilação de preço de matéria-prima em um continente trava a produção em outro. Como não ser esmagado por essa teia? O desafio é monumental porque a tendência natural diante de um problema complexo é criar soluções igualmente complexas. Adicionando mais burocracia, né? Exato. Então, o antídoto exige uma disciplina de ferro, a simplificação radical, mapear implacavelmente os processos e eliminar gargalos e níveis de aprovação desnecessários. E fechando a sigla, o A de ambiguidade. Que é quando a natureza de um evento é confusa, sem precedentes. As coisas não são pretas ou brancas, e o pânico é o resultado mais comum. E qual o antídoto para o pânico corporativo? A comunicação cristalina. Lideranças precisam estabelecer diretrizes claras de operação. Explicando não apenas o que precisa ser feito, mas o contexto do porquê está sendo feito. Explorar essas táticas revela uma camada densa sobre as exigências humanas. Não estamos falando só de planilhas. Não. Estamos falando de armaduras emocionais. Uma força emocional tremenda para manter a clareza quando tudo está fumindo. Além de transparência radical, a palavra que mais reverbera é resiliência. A capacidade literal de absorver o impacto de uma crise, reter o aprendizado e voltar a operar. Se conectarmos isso com um panorama geral, a dimensão dessa resiliência fica nítida. Porque as perturbações incluem desde choques na cadeia de suprimentos até pandemias globais e guerras reais mencionadas nas fontes. A resiliência exigida de uma organização espelha a mesma resiliência que países inteiros demonstram frente a catástrofes. O termo abandona o status de clichê motivacional e vira uma tática de sobrevivência literal. Então, o que tudo isso significa quando elevamos a escala? Porque estruturar isso num esquadrão de 10 pessoas é uma coisa. É o cenário ideal. Mas como pegar essa agilidade e injetar numa corporação gigante com operações em 30 países sem que o tecido da empresa se rasgue e o caos assuma o controle? Esse é indiscutivelmente o maior gargalo da gestão moderna. A agilidade não escala por osmose. Ela atrofia se não houver um arcabouço preparado. Daí surge a necessidade de modelos estruturados de governança. Como o SAFe, ou Scale da Agile Framework, destacado como um exemplo viável. O propósito não é engessar a inovação, mas fornecer os trilhos seguros pelos quais a velocidade pode trafegar em larga escala. Como operam os motores que fazem essa estrutura gigante se mover com a precisão de equipes pequenas? Como o engajamento massivo não vira um microgerenciamento? A genialidade do SAFe reside na criação de cadências e rituais como a governança descentralizada mais visível. A governança atua criando limites claros de decisão para cada camada, desde o portfólio até as equipes técnicas. As equipes sabem até onde vai sua autonomia e quando precisam escalar um problema. Não é microgerenciamento, é clareza. Exatamente. O segundo motor é o foco duplo em valor e velocidade. O grande atrativo dos métodos ágeis é acelerar o time to market. Diminuir o ciclo entre a ideia e a execução. Mas velocidade sem direção é inútil. O objetivo final é acelerar a entrega de valor real, tangível e validado para os stakeholders. Entregar uma funcionalidade medíocre em tempo recorde é um fracasso ágil. Entendido. Cria-se um esqueleto que suporta o peso do gigante corporativo. Acelera-se o fluxo garantindo a qualidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Depois de decifrarmos tudo isso, chegamos à peça final desse quebra-cabeça. A revelação de que planos brilhantes simplesmente não são suficientes para consolidar uma transformação autêntica. É o momento em que a ciência da gestão encontra a natureza humana, a conexão crítica entre a cabeça e o coração. É perigoso subestimar essa dualidade. A cabeça atua como alicerce intelectual e racional. Estratégias sólidas, planejamento financeiro exato, mapeamento de riscos. Ela se alimenta de dados empíricos para corrigir o curso. E sem a cabeça, qualquer iniciativa de mudança é apenas uma alucinação bem intencionada.
Contudo, planilhas perfeitas não sentem medo das incertezas e não acordam motivadas. Quem executa a visão da cabeça são as pessoas. E aí entra o coração. Liderar a mudança requer muito mais do que apontar um gráfico mostrando que as receitas vão aumentar. Requer inspiração. E uma das ferramentas mais citadas nos materiais não é um software, é a habilidade ancestral da narrativa, o storytelling. A narrativa opera em uma frequência que os gráficos não alcançam. O storytelling transforma a visão do estado futuro num destino palpável, conectando os objetivos aos valores íntimos das equipes. Quando um líder articula a jornada de transformação através de uma história de superação, a comunicação deixa de ser uma diretriz fria e passa a ser um convite emocional. A grande harmonização. O líder funde a excelência da execução, que é a cabeça, com a capacidade de adaptação e inspiração do coração. Fechamos um ciclo de entendimento muito rico hoje. O valor prático dessa imersão para quem nos ouve é imediato. Totalmente aplicável. Participar ou guiar projetos de mudança transcende manejar cronogramas e ferramentas ágeis. O sucesso depende de uma capacidade de aprendizado voraz. Depende de olhar para o ambiente VUCA sem adotar a postura de vítima. Cultivando a transparência e a resiliência emocional é nivelar pessoas, processos e tecnologia. Isso levanta uma questão importante, sabe? Um pensamento provocativo para o final. Qual seria? Nós discutimos detalhadamente a necessidade de resiliência e de uma adaptabilidade contínua para sobreviver ao ambiente VUCA. Mas se uma organização, ou mesmo um indivíduo, está em constante estado de adaptação para atender a forças externas, até que ponto podemos mudar antes de perdermos completamente nossa essência original? Uma reflexão pesada. Onde termina a adaptação e começa a perda do propósito fundacional? Que pensamento desafiador para a nossa audiência continuar ruminando. A linha tênue entre evoluir e se perder. E é com essa reflexão profunda sobre o verdadeiro custo e propósito da mudança que encerramos a nossa imersão de hoje. Foi uma conversa excelente. Até a nossa próxima exploração.